pessoal, boa noite. Vou gravar aqui agora para vocês uma aula do Durkheim, o funcionalismo, dando continuidade ao nosso planejamento. Durkheim, que é um autor bastante importante para o Enem, né? A teoria dele acaba sendo uma teoria coringa, porque os conceitos são adaptáveis a uma quantidade muito grande de problemas sociais, problemas que a sociedade atual, que a sociedade contemporânea vivencia. Né? O Durkheim foi um pensador francês que escreveu aí na virada do século XIX para o século XX. Ele é o segundo autor da sociologia clássica, né? Mas a teoria dele, na verdade, é considerada a primeira teoria sociológica porque a gente desconsidera o positivismo como uma teoria, visto que o positivismo não conseguiu construir uma explicação sobre a sociedade caótica de desemprego, de fome, de miséria, violência urbana, que surge lá, né, junto com a industrialização, o capitalismo, o sistema democrático no século XIX. Já o funcionalismo, que é o nome da teoria do Durkheim, conseguiu explicar, conceituar melhor os problemas da sociedade. Né? O Durkheim ele herda um pouco do positivismo do Augusto Comte. Então, a gente vai ver ao longo da aula que a teoria dele tem, né, uma estrutura positivista. E, além disso, qual é a importância do Durkheim? A importância do Durkheim é que ele vai ser considerado, na verdade, o pai da sociologia, justamente porque o seu pensamento teórico é mais ilustrativo dos problemas sociológicos, dos problemas sociais que estavam acontecendo na Europa do século XIX, virada para o século XX. Né? Quais eram esses problemas? Os problemas deixados pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, né? Entre eles, o mais importante, o desemprego estrutural. Então, vamos começar. A sociologia do Émile Durkheim. O Durkheim tinha uma preocupação muito grande, né? Ele achava que a sociologia tinha que ser respeitada de qualquer jeito, né? Ele era um pesquisador, um professor universitário, um pesquisador, e ele queria que a sociologia tivesse o mesmo crédito, a mesma credibilidade que as ciências da natureza, né? Que as ciências que eram chamadas de ciências hard, né? A química, a física, a biologia. Então, ele entende que era necessário um método científico rigoroso. Então, o tempo todo ele diz que a sociedade precisa ser analisada como se fosse uma coisa, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a sociedade precisa ser analisada com objetividade, com neutralidade. O sociólogo, o pesquisador que vai estudar a sociedade, apesar de ser um ser humano, um ser social que está imerso na sociedade, ele precisa se distanciar da sociedade, né, para conseguir compreendê-la. Então, para ele, o objeto de estudo dessa nova ciência que está sendo constituída, a sociologia, é a sociedade, obviamente, é o estudo da sociedade, mas não é o estudo da sociedade num amplo espectro, né, é o estudo do que ele vai chamar de fatos sociais. Esse é o primeiro e o mais importante conceito do Durkheim, né? O que seriam os fatos sociais? Os fatos sociais são as nossas leis, as nossas regras, as nossas normas, as nossas instituições, como a educação, a escola, a família, o Estado, a igreja, né? Ou seja, os fatos sociais são um conjunto de várias coisas, como ele dizia, né? Que a sociedade é uma coisa, que condicionam os nossos comportamentos, que determinam a nossa maneira de pensar, agir e se comportar coletivamente. E ele vai dizer que os fatos sociais têm 3 características, né? Os fatos sociais, eles são coercitivos, eu vou falar mais detalhada na frente, né? Mais para frente da aula, ou seja, quando nós os desobedecemos, nós sofremos uma punição. Então, por isso que na maioria das vezes a gente tende a obedecer os fatos sociais, né? Os fatos sociais, eles são exteriores, o que quer dizer que eles atuam de fora para dentro. Então, o indivíduo ele não tem como fugir, né? Porque o fato social é externo a ele, está do lado de fora. Né? Ou seja, vamos pegar, por exemplo, as leis. Quando eu, Pamela, indivíduo, nasci, já existiam leis. Quando eu morrer, vão continuar existindo leis. Então, o fato social é exterior a um indivíduo, mas ele é dependente da sociedade. Só existem fatos sociais porque existe a sociedade.
E por último, ele é generalizado. O que significa isso? Que existe em todas as sociedades, né? Sejam as mais simples até as mais complexas. E aí o Durkheim, ele vai conceituar melhor o que seria o que ele está chamando de fato social. Ele vai dizer que um fato social é qualquer forma de coerção. Coerção é sinônimo de sanção, é sinônimo de punição. Então, o fato social é um constrangimento, uma coibição, uma coação que os indivíduos acabam sentindo e que acaba refletindo na maneira como eles vão se comportar, né? Além disso, ele vai dizer pra gente que nessa construção do conceito de fato social, a sociedade ela só consegue existir, ela só consegue funcionar por conta dos fatos sociais, porque existem leis, normas, regras, costumes, valores, instituições que determinam a nossa forma de agir e de se comportar. Então, na verdade, qual é a importância dos fatos sociais? Os fatos sociais, eles acabam criando uma ordem, uma sociedade organizada e ordenada, né? Então, a gente percebe como que o positivismo ainda está influenciando no pensamento durkheimiano, como que a necessidade da ordem ainda é um critério para essa sociedade funcionar e ser harmônica, né? O Durkheim, ele valorizava muito a educação, ele tem muitos trabalhos sobre a importância da educação na sociedade contemporânea, né? E ele vai defender que a educação é fundamental para a existência de uma sociedade, porque é através da educação que a criança, o adolescente, né, os nossos filhos, são forçados a seguir regras e normas, né? Por isso a escola é um fato social. Por que a escola é um fato social? Porque a escola tem um conjunto de regras muito bem estabelecidas e ordena aquela socialização, aquela convivência naquele espaço. A família também tem essas mesmas regras, essas mesmas normas. O Estado também tem um conjunto de leis e quando nós a desobedecemos, nós sofremos uma punição. Então, a educação do Émile Durkheim, de certa forma, é uma educação moralista, moralizante, né? Ele está defendendo a existência de uma sociedade cada vez mais estruturalmente mais ordenada. E aí a gente tem como primeira característica do fato social, agora falando mais detalhadamente, a exterioridade, né? Então ele vai dizer que o fato social, ele é exterior ao indivíduo. E aí essa passagem aqui está no livro dele chamado As Regras do Método Sociológico, quando ele diz: o devoto ao nascer encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa, que existem antes dele devoto, e que estão externa, ou seja, estão fora desse devoto. O sistema de sinais de que me sirvo para exprimir meus pensamentos, quando eu faço, por exemplo, legal, quando eu faço, por exemplo, para baixo, que não está muito legal e tal, esse sistema de pensamentos, o sistema de moedas, as práticas de empregabilidade, tudo isso funcionam independente de um indivíduo, né? Funcionam na dependência de toda a sociedade. Então, a exterioridade ao indivíduo é uma das primeiras características dos fatos sociais. Aí o Durkheim vai dizer que, como segunda característica, a coerção. Essa é a característica mais importante dos fatos sociais, a coercitividade, que seriam as sanções, as penalidades, podem ser legais, escritas na lei, na Constituição, no Código Penal, Código de Trânsito, Código Civil, ou podem ser morais, acordadas dentro de uma sociedade, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, novamente o exemplo dele, a escola possui regras e sanções aos alunos que não as cumprem, quando os alunos vão sem uniforme, quando chegam 2, 3 vezes atrasados, vão sofrer uma penalidade, né? As sanções espontâneas seriam aquelas que foram acordadas dentro da própria sociedade. Então, um exemplo do Durkheim, que é muito interessante, ele vai dizer, né? Ninguém em público, né, em coletivo, enfia o dedo no nariz e tira uma meleca e come. Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade acordou que isso é uma falta de educação.
É um hábito não higiênico, né? Então, por mais que ninguém seja preso, que isso não esteja escrito na forma de lei, né? Não esteja prescrito em nenhum documento legal, nenhuma legislação, a sociedade acordou isso. Então, o fato social, ele condiciona, ele determina, ele obriga, ele reprime as nossas atitudes e nos molda num determinado estilo de comportamento. E o Durkheim vai defender o fato social como fundamental para a sociedade manter a ordem. Então, ainda na coerção, esse trecho caiu numa questão do Enem de 2016, por isso eu tirei aqui para vocês. Ele vai dizer que, em se tratando de massas puramente morais, a consciência pública reprime todo ato que as ofenda através da vigilância que exerce sobre a conduta dos cidadãos e das penas especiais de que dispõe. Em outros casos, a coerção é menos violenta, mas ela não deixa de existir. Se não me submeto às convenções do mundo, se ao vestir-me não levo em conta os costumes observados em meu país, em minha classe, o risco que provoco, o afastamento em relação a mim produzem, embora de maneira mais atenuada, os mesmos efeitos que uma pena propriamente dita de uma legislação, por exemplo. Ademais, a coerção, mesmo sendo indireta, sutil, subliminar, continua sendo eficaz, né? E aí eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui no Rio, há um tempo atrás, se eu não me engano, numa faculdade privada, em que uma aluna, né, Geisa, o nome dela, ela foi para a faculdade com uma roupa um tanto quanto curta e muito grudada ao corpo, né? E um grupo de universitários chamou o segurança e pediu para o segurança tirá-la da universidade. E o segurança fez isso, né? E depois a universidade publicou uma nota dizendo que a aluna não estava adequadamente vestida para aquele ambiente, para aquele local. Então, numa visão durkheimiana, essa menina, Geisa, ela teria desrespeitado os fatos sociais e estaria sofrendo uma coerção social, uma coerção da sociedade entendida ali como o grupo de alunos, né? E aí, os fatos sociais para o Durkheim, então, eles existem não para um indivíduo específico, mas para colocar a coletividade em coesão, para criar um mecanismo de união, de pertencimento da coletividade, né? É social todo fato que é geral, generalizado, está em todas as sociedades, que se repete ao longo do tempo em todos os indivíduos ou na maioria deles, né? E que garante a normalidade da sociedade e que garante um certo consenso para que essa sociedade continue existindo. Então, resumindo, o fato social existe independente dos indivíduos, ele tem uma objetividade, uma generalidade, está presente em todas as sociedades, é externo, né? Produz uma coerção ao ser violado, desobedecido, e é o que mantém a sociedade em ordem, né? Depois dessa discussão, o Durkheim ele vai enfatizar que o fato social é o que permite que a sociedade não entre em crise, né? Por que ele vai dizer isso? Porque o Durkheim ele está vivendo numa época em que ele entende que a função da sociologia é evitar a crise, evitar que a sociedade seja mais doentia do que ela já estava sendo, com aquelas taxas de desemprego, com o aumento da violência urbana e tudo mais. Então, a grande preocupação da sociologia do Durkheim é a manutenção da ordem para evitar a desordem. Desordem sendo lida como crise. E aí, para explicar isso melhor, ele compara a sociedade com um organismo vivo, só que ainda em adaptação. Ele compara a sociedade com o nosso corpo. Por isso, o nome da teoria dele é funcionalismo, porque ele quer entender como que a sociedade funciona. Qual sociedade? A sociedade capitalista do século XIX, que ele estava inserido. Então ele vai dizer, no corpo humano, nós temos um conjunto de órgãos e cada órgão tem uma função específica. Quando um órgão fracassa na sua função, o corpo adoece. Na sociedade é a mesma coisa. Cada grupo de indivíduos representaria um órgão do nosso corpo.
Na sociedade, cada grupo de indivíduos tem uma função específica. A minha, do meu grupo, é ensinar. Eu sou professora. Do advogado, do grupo dos advogados, é a questão da lei, né? Do grupo dos médicos, fundamental nesse momento que a gente está vivendo, é a preservação da vida, a manutenção da saúde, etc. Então, quando um grupo, nesse organismo vivo, que ele está chamando de corpo social, de sociedade, fracassa, a sociedade também entra em crise. E aí, é isso que o Durkheim, que a sociologia durkheimiana está tentando evitar. Então, vamos lá. Ele entende a sociedade como um organismo, e se a sociedade é um organismo, ela apresenta estados normais de saúde, mas ela também pode apresentar estados patológicos de doença, assim como no corpo. O fato social, ele ajuda a sociedade a ficar normalizada, né? Mas quando esse fato social é desrespeitado, a sociedade pode se transformar em patológica. E ele vai chamar essa patologia de anomia. Vou falar mais um pouquinho na frente. Ele também vai dizer que existem alguns fatos sociais que não contribuem para tornar a sociedade saudável. Seriam os fatos sociais patológicos. Seriam aqueles fatos sociais que, ao invés de manter a ordem, produzem uma certa desordem. E aí, por exemplo, para a gente entender um pouco, ele vai colocar o aborto como um fato social patológico. Por que um aborto é um fato social? Porque o aborto é exterior, né? Não depende da existência de um indivíduo, é um costume. Interromper a gravidez é um costume cultural. O aborto está em todas as culturas, é generalizado, não necessariamente com esse nome, mas é a mesma prática. E o aborto é coercitivo, porque quando alguém aborta, a sociedade, né, lembrando que ele está vendo na França do século XIX, tá? Ela responde julgando e punindo essa pessoa. Tanto é que na maioria dos países, e na época, o aborto também era crime, né? Então, quando uma pessoa comete o aborto, essa pessoa, ela está contribuindo para uma desordem na sociedade, porque ele entende o aborto não como uma obediência, mas sim como uma desobediência, né? Porque existe uma lei que diz que o aborto não pode ser feito, e se a pessoa aborta, ela está violando esse fato social. Então, o aborto seria um fato social patológico. Diferente, por exemplo, da lei, que é um fato social não patológico, que possibilita que a sociedade não entre em desordem, né? Bom, e aí o Durkheim, ele vai também escrever o conceito de consciência coletiva. O que seria essa consciência coletiva? É a consciência que os indivíduos acabam construindo de união, de sociedade, de nação, a partir da obediência aos fatos sociais. Então, se a sociedade que eu pertenço obedece às leis, obedece às normas, obedece às instituições, se os indivíduos são determinados pelo que os fatos sociais ordenam, nós, essa sociedade, ela tem uma consciência coletiva. Ou seja, ela está unida, ela está como se fosse uma amálgama, um cimento. Ela está ali unida, ela está forte, ela é coesa, e é muito difícil dela ser derrubada. O que vai derrubar essa sociedade? Quando algum grupo específico ou vários grupos, de alguma forma, começarem a não cumprir os seus papéis, as suas funções. Aí essa consciência coletiva pode ser violada e essa sociedade pode entrar num processo anômico, numa anomia, que seria uma crise social, que nós estamos vivendo agora, exatamente agora, com o coronavírus, né? E aí, o Durkheim, ele vai defender, como um bom positivista que ele era, que a nossa sociedade está vivendo um processo de evolução. Ele foi muito influenciado também pelos escritos do Darwin, que estão sendo produzidos no século XIX, principalmente a teoria da evolução das espécies, né? E ele vai dizer que se a sociedade está num processo evolutivo de desenvolvimento, existem sociologicamente, socialmente, dois momentos para essa evolução.
o primeiro momento que ele chama de solidariedade mecânica e o segundo momento que ele chama de solidariedade orgânica. Para o Durkheim, além do fato social, o conceito de solidariedade também ajuda a sociedade a se manter em ordem. E ajudando a sociedade a se manter em ordem, evita o quê? A anomia, que é a crise social. Né? O que seria essa solidariedade? Seria um sentimento que nós temos em sociedade de depender um dos outros. Né? Então eu, Pamela, só consigo executar a minha função, que é ensinar, se vocês que estão aí em casa, e espero que estejam literalmente em casa nesse momento, cumprirem a função de vocês, que é assistir o vídeo, fazer os exercícios e aprender. Não tem sentido eu vir para cá, para frente da tela e gravar a melhor aula que eu puder, se vocês não estiverem nem um pouco dispostos a aprender. Essa solidariedade, essa interdependência, ela não é efetiva, ela não é válida. Então, para o Durkheim, existem 2 remédios que evitam a anomia, a crise. O fato social e a solidariedade. O fato social, aquilo que determina a nossa forma de se comportar. E a solidariedade, um sentimento, um vínculo que nós temos de depender um dos outros. Então, eu faço bem o meu trabalho. Por quê? Porque eu sei que outras pessoas dependem que eu faça bem o meu trabalho. Porque quando eu vou ao médico levar os meus filhos, eu quero que o médico, que o pediatra, faça bem o trabalho dele. Né? Então, essa rede de interdependência ele chama de solidariedade. Ela era mecânica nas sociedades pré-indústria, pré-capitalistas, né? Sociedades onde o indivíduo ele se identificava pela família, pela religião, pelas tradições, né? Nessa sociedade, a divisão social do trabalho era menor, porque as pessoas cumpriam várias etapas de produção. Então, era difícil esse sentimento de interdependência, ele não era pela divisão do trabalho, né, pela função que cada um exerce. Ele era muito mais pela tradição, pela igreja, pelos valores da religião e tudo mais. Por isso ele chama de mecânica, né, uma solidariedade que está ali desde o início, desde o nascimento da pessoa. Né? Quando vem a indústria e o capitalismo e a democracia, pós-Revolução Francesa Industrial, essa solidariedade se torna orgânica. Ou seja, é típica das sociedades capitalistas, onde a divisão social do trabalho torna os indivíduos infinitamente mais dependentes uns dos outros. E aí você tem uma maior consciência coletiva, mas apesar de ter uma maior consciência coletiva, ela é mais frouxa, porque os mecanismos que fariam essa interdependência ser mais sólida, a igreja, a família, eles estão mais fragilizados e dispersos. Nós, então, estaríamos nesse segundo momento, né? Na solidariedade orgânica. Né? Importante, fundamental, para não cair nas pegadinhas do vestibular. Coerção é diferente de coesão. O Durkheim usa os 2 conceitos. Coerção é punição, é sanção, é aquilo que nós somos submetidos quando violamos os fatos sociais. Coesão é fruto da obediência aos fatos sociais e do papel da solidariedade. Ok? Então, coerção, repressão, imposição, constrangimento, coação, inibição. A lei é sempre coercitiva. Precisa ser. Coesão, união, harmonia, concordância. Fruto da solidariedade, da interdependência. Essa teoria sociológica do Durkheim, o funcionalismo, afirma que os fatos sociais exercem sobre nós coerção, eles nos reprimem. Mas por que eles nos reprimem? Para a sociedade se manter coesa e harmônica. E aí a gente tem o que ele vai chamar de uma sociedade ordenada, que é o oposto de uma sociedade anômica, tá bom? O Durkheim, no século XIX, ele considerava que a sociedade que ele vivia estava num estado de anomia, ou seja, estava doente. E como é que ele vai mensurar essa anomia? Ele mensura essa anomia a partir das taxas de suicídio. Ele chega à conclusão que o suicídio não é um problema individual.
ou pelo menos não é somente um problema individual, que o suicídio é um problema social. Ele faz uma pesquisa no século XX já, onde ele entrevista um conjunto de famílias, né, que perderam parentes pelo suicídio, e após essa análise qualitativa, ele chega à conclusão que quando o indivíduo se suicida, ele está dizendo: eu não quero mais viver nesta sociedade. Como se ele estivesse dizendo pra gente, né? Eu não quero mais viver com vocês. E aí ele vai investigar a fundo o suicídio e vai descobrir um tipo de suicídio que ele chama de anômico, que é um suicídio provocado por crises na sociedade. Um suicídio provocado por situações de desemprego, pelo aumento da violência, por exemplo, uma pessoa que é estuprada e que se suicida. Esse suicídio é anômico, né? Ele vem de uma anomia, ele vem de uma desordem, de uma sociedade não coesa, de uma sociedade onde o crime triunfou, fez mal a esse indivíduo a ponto dele não conseguir mais se sentir integrante dessa sociedade, parte dessa sociedade, e aí interrompe a sua vida. O outro tipo de suicídio que ele descobre nas suas pesquisas é o suicídio altruísta, que seria um suicídio, nós não temos na nossa cultura, onde a pessoa se suicida por um bem maior. Seria uma tradição ou uma religiosidade, alguns exemplos, os samurais, os kamikazes, ou até mesmo no islamismo, os homens-bombas. E o terceiro tipo de suicídio seria o suicídio egoísta, né? É aquele que, esse sim, é individual. Esse sim, a sociedade não tem necessariamente culpa. É aquele indivíduo que tem um problema individual, pessoal, não consegue viver com essa dor e com esse sofrimento e interrompe a sua vida, né? Então, uma pessoa que descobre uma doença degenerativa, genética, ou uma pessoa que perde um parente da família muito querido, muito amado, por morte natural, né? Se for uma pessoa que perde um parente da família por assassinato, esse suicídio é anômico, porque esse parente foi assassinado, e o assassinato é uma violência, a violência é uma anomia. Então, o Durkheim, a grande genialidade do pensamento de Durkheim é ter mostrado que os índices de suicídio funcionam como um indicativo, né? Na verdade, um critério de mensuração. Então, se eu tenho altos índices de suicídio anômico, a minha sociedade está muito em crise, ela é muito anômica. Se eu tenho baixos índices de suicídio, a minha sociedade estaria, de certa forma, coesa, né? Unida. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham relembrado, que vocês tenham gostado, né? O Durkheim, ele é muito útil para as redações do Enem, para falar sobre vários problemas na sociedade, desde desemprego, questão da violência, questão da moral, a questão da ética, dá para falar de democracia, dá para falar de crise, e se dá para falar de crise, né? Dá para usar o conceito de anomia em desastres ecológicos, problemas ambientais, questões sociais. Ele é realmente um coringa. E é isso, bons estudos e até a próxima!